Sinto paz em um segundo, sinto o céu bem junto a mim. Orando posso até tocar o céu. Orando me entendo com meu Deus. Orando digo a Ele o que sinto, ultrapasso o infinito, sigo ao trono de Deus. Orando reconheço quem Tu és. Meus joelhos lanço aos Teus pés. Quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Posso abrir o coração, orando posso ouvir a voz do Pai, orando meus temores vão embora, sinto paz a toda hora, sinto a calma de orando eu renovo a minha fé, orando a esperança se refaz, orando eu alcanço a vitória, vou seguindo rumo à glória, a um passo do céu. Orando reconheço quem Tu és. Meus joelhos lanço aos Teus pés. Quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Uma vida de oração. Bom dia, irmãos, que Deus abençoe a todos, que Ele nos traga a paz que nós precisamos neste dia. Eu vou pedir ao irmão Ricas para ele poder fazer a oração inicial. Tá bom, irmão Ricas? Abrir o áudio e fazer a oração. Isso. Ok, pastor.
Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento tão importante em nossas vidas. Amém, meu Deus. O Senhor nos conduz nesse momento de oração, de profunda reflexão. Que teu Espírito possa descer do céu neste momento. Amém. E estar conosco em nossas casas, nos orientando, nos inspirando, nos facilitando a compreensão do reavivamento reforma que aqui será estudado segundo a tua palavra. Abençoe cada um de nós e dá o correto entendimento para que possamos alcançar a tua graça em ser fiéis àquilo que tu nos propõe para o nosso próprio bem e para a honra e glória do seu santo nome. Orienta nesse momento o seu servo, em especial o pastor Josimir, para que ele possa conduzir, segundo o teu desejo, aquilo que tu colocaste para nós no dia de hoje. É o que nós te pedimos e já te agradecemos antecipadamente, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o Senhor, nosso Deus, por tanta bondade que Ele tem sobre nós, pelas misericórdias, né, que Ele devota, né, que Ele nos outorga, né, pela bondade dEle. Hoje de manhã eu já estive agradecendo a Deus pela sua bondade. Eu gostaria de começar o tema de hoje, nosso tema é os remédios de Deus, lendo a primeira carta, a terceira carta de João, no verso 2, diz assim: Amados, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo por isso, né? Vocês estão aí com o folhetim, não é, na mão? Eu não vou precisar ler, mas vou fazer apenas alguns destaques. A Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, fez uma abalizada pesquisa e disse que fatores que são influentes na nossa saúde são: o meio ambiente representa 20%, a herança genética 17%, a assistência médica 10% e estilo de vida 53%. Ou seja, o estilo de vida é responsável pela maior parte do nosso desempenho na saúde. Nosso estilo de vida. Ou seja, o uso dos 8 remédios da natureza, né? Bem preponderante. Ou seja, excetuando a herança genética, que são 17%, a responsabilidade sobre a nossa saúde recai sobre nós mesmos. Então, você veja aqui, 20% meio ambiente, a gente pode escolher o ambiente onde nós vamos viver, vamos passar a maior parte do nosso tempo. Depois temos a assistência médica, e isso é algo assim que não tem muito problema com as mulheres, mas com os homens tem. Eu conheço história de homens que passaram a vida inteira sem nunca ter ido ao médico. Quando foram para morrer. Então, os homens precisam aprender a fazer preventivos, né? Ontem foi o dia da mulher, né? E a gente tem muito que agradecer às mulheres. Agradecer pela mãe, agradecer pelas irmãs, né? As irmãs da igreja. Mas os homens precisam se cuidar, né? Não que as mulheres não precisem, mas as mulheres já fazem essa parte, esses 10% aí de assistência médica. Os homens precisam aprender a fazer. No entanto, todos nós precisamos dar mais atenção a esses 53%, né? Bom, vamos agora, então, aos remédios da natureza. Ar puro. Um cérebro bem irrigado de ar ajuda a ter pensamentos claros. Então, pessoas que não respiram direito também não vão pensar bem. Vão viver sempre estressadas, vão viver sempre nervosas, né? Então, é muito importante que a gente aprenda a respirar, não é? Fazer respiração também não é só estar num ambiente puro. Você pode estar num ambiente puro e não saber respirar. Então, usar o diafragma, não é? Saber jogar o ar lá para a parte maior dos pulmões, não é? É importante saber irrigar todos os pulmões com ar. Existem exercícios muito tranquilos para a gente fazer sobre isso. A fim de que possam manter-se sadios, devem os pulmões ter ar puro. Conselho sobre Saúde, página 58. Aí, em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 526, ela diz assim: somos mais dependentes do ar que respiramos do que do alimento que ingerimos. Já pensaram nisso? Que coisa!
Né, irmã Luzia? Coisa tremenda, né? É forte, né? Com relação à água, 70% do nosso corpo compõe-se de água. Por isso a gente deve beber bastante água. Eu hoje, por exemplo, eu sempre levanto por volta de 4h10, 4 horas, às vezes 4h20. Hoje eu levantei umas 4h10, mais ou menos, se foi muito, né? Por aí. Mas assim, eu levanto, eu tomo água em jejum. Antes de escovar os dentes, eu tomo água. Eu tenho uns suplementos, umas coisas que a Deliane prepara, umas coisas boas, né, para manter a gente forte, né? Porque depois de 60 anos, o organismo já não absorve toda a vitamina, todos os nutrientes, então a gente usa alguns suplementos para poder ajudar, né? Para manter sempre o vigor. Mas assim, aí eu tomo própolis de manhã, né? Sempre tomo aí umas gotas de própolis, tem algumas coisas bem interessantes assim, né? Cloreto de magnésio, PA, né? Enfim, vai por aí. Mas o importante é água. Eu já tomei hoje 3 copos de água. Eu tomei 2,5 copos na hora que eu levantei, mas eu já tomei mais um pouquinho e vou sair daqui e vou tomar mais um pouco. Então, na verdade, quando chegar no final do dia, já terei a minha cota de água aí bem legal, né? Bem usada, né? Então, nós temos que beber bastante água, porque os rins filtram o sangue do corpo. E para que os rins possam fazer isso, eles precisam de bastante água. 6 a 8 copos de água fora das refeições, não na hora das refeições. É meia hora antes e 2 horas, 2h30 depois. Se a gente tomar água, já começar o dia tomando água, a gente não vai sentir fome na hora das refeições. Aqui em casa a gente não usa isso, né? Tomar líquido na hora das refeições. Exercício físico. O exercício físico é excelente para a saúde. O sedentarismo é assassino. O sedentarismo acaba matando as pessoas, né? Então, a saúde também depende de movimentação. A saúde depende de movimentação. Então, vejam, a prática de exercícios físicos, eu enumerei aqui 8 vantagens. Primeiro, previne enfermidades. Segundo, prolonga a vida. Terceiro, fortalece os músculos e os ossos. Quarto, é rejuvenescedor e natural. Vamos lá. Eu acho que eu errei na numeração aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Primeiro, previne enfermidades, prolonga a vida, fortalece os músculos. Depois, rejuvenesce, né? 5, melhora a circulação sanguínea. 6º, melhora o sono. 7º, melhora a autoestima. E 8º, atua positivamente no cérebro. Então, deve-se exercitar pelo menos 3 vezes por semana. Eu faço 6 vezes por semana. Eu só não me exercito no sábado, porque eu uso aquele esquema, né, de 6x1, que é o esquema divino. 6 de trabalho, 1 de descanso. Então, eu me exercito 6 vezes e 1 vez eu tiro para descansar o corpo, que é no sábado. Alimentação saudável. O que comemos e bebemos são determinantes para a nossa saúde. E, irmãos, nós adventistas hoje precisamos cuidar muito com a nossa alimentação. A bem da verdade, os adventistas, de uma maneira geral, deveriam ser vegetarianos. Todos os adventistas seria interessante se fossem vegetarianos, para ter uma melhor qualidade de vida, não é? Ou pelo menos evitar o máximo possível alimentos carnes, né? Se tivesse que comer alimentos carnes, que isso fosse bem espaço mesmo, né? Bem assim, se houvesse muito espaço, né? Então a gente, na medida do possível, evitar leite, queijo, ovos, né? Essas coisas assim. E carne vermelha, nem pensar, né? Nós não deveríamos utilizar a carne vermelha. A carne branca também há muito tempo que vem envenenada, a gente deveria evitar, né? Então, via de regra, a gente deveria evitar o alimento carne. Mas se você tiver que usar, procure de melhor qualidade, né? Tiver que usar ovos lá uma vez ou outra, que seja ovos de quintal, coisa assim, né? Enfim, então, vamos lá. A alimentação é necessário, primeiro, para a gente fazer uma reforma alimentar, primeiro é necessário esforço pessoal. A irmã White é muito clara sobre isso. Sem esforço pessoal, a gente não alcança a vitória.
Segundo, domínio próprio para cultivar bons hábitos alimentares. Então, tem que ter domínio mesmo. É você vê algo que não é bom para comer e você tem vontade, mas você segura porque sabe que aquilo ali não é bom para a sua saúde. Terceiro, retirar da alimentação o que não é saudável. Outra coisa, começar gradativamente, é o quarto passo, né? Retirando do seu cardápio tudo aquilo que não promove a saúde. Quinto, substituir aquilo que não é saudável por alimento saudável. E sexto, incluir frutas frescas, incluir aí na refeição saladas, fazer uma alimentação predominantemente crua. Aqui na minha casa nós fazemos isso. A nossa alimentação aqui em casa é cerca de 75% a 80% crua, né? E somente um pouquinho lá que a gente usa apenas para aqueles alimentos que tem que ir ao fogo, né? Como no caso de feijões e arroz e tudo mais. Repouso. O repouso promove a renovação celular. Por exemplo, o sono. Nós devemos dormir 8 horas por noite. E é bom que nós façamos isso antes das 10 horas ou até as 10 horas da noite, para que o organismo ele possa fazer o seu trabalho. Ou seja, quando a gente dorme antes das 10 horas da noite, o cérebro faz um escaneamento no nosso corpo. E ele é até capaz de corrigir células defeituosas. Por que muita gente está tendo câncer hoje? Porque as pessoas dormem muito tarde, então o cérebro não consegue fazer esse trabalho de escaneamento e reparação das células defeituosas. Isso vai gerar câncer, não é? Outra coisa é o problema de manutenção de memória também. Porque as coisas que nós aprendemos durante o dia, elas são fixadas na memória durante o sono. Então, as pessoas que dormem tarde, elas vão ter problemas de memória também. Então, a gente deve aprender, né, a dormir cedo. Então, não é apenas parar de trabalhar. Nós devemos ter repouso, descanso e ter uma restauração física e mental. Então, para um bom sono, primeiro, nós precisamos estar em paz com Deus. E segundo, nós devemos evitar discussões, preocupações, principalmente antes de dormir. A gente está bem com o nosso próximo. A irmã White fala sobre a questão de ruins suspeitas. Você sempre olhar para o outro com suspeita, com desconfiança. Isso acontece muito no nosso dia a dia. Você sempre olhar para o outro achando que ele está querendo o mal, ou que ele está querendo fazer o mal. A gente tem que tirar isso da nossa vida. Né? Olhar para as pessoas, se tiver alguma animosidade, algum problema com alguém, ora por aquela pessoa até Deus tirar esse sentimento. Né? Pede a Deus para tirar isso de você. A gente não deve ter ruins suspeitas. E manter uma rotina diária para deitar e levantar. Procurar sempre no mesmo horário. Se você dorme às 10 horas, procure sempre dormir 10 horas todos os dias. Ok? Cada manhã o corpo precisa estar renovado. E você não descansa se você dorme muito tarde. Por exemplo, pessoas que dormem depois da meia-noite acordam irritadiças. E muitas brigas que acontecem entre casais e irmãos são provenientes dessa falta de sono. Outra coisa, o outro remédio da natureza é a luz solar. Então, nós devemos tomar sol nos horários apropriados. O que acontece com a luz solar? Porque eu não vou falar em horários apropriados. A minha esposa, que ela é consultora de saúde, ela fala muito a respeito disso, né? Porque a questão de exposição ao sol depende muito da idade e também da cor da pele da pessoa. As pessoas que têm a pele mais escura podem ficar um pouquinho mais de tempo, as pessoas que têm a pele mais clara, menos. Mas, normalmente, o bom horário para a gente pegar sol é mais ou menos em torno de 11 horas. Né? Você tem ali uma composição solar muito interessante para você pegar. Agora, a exposição vai depender muito da idade, né? Da pessoa e também da cor da pele. Mas isso aí são detalhes que são mais específicos, eu não quero entrar nesses detalhes, mas seria mais importante a gente procurar especificidade sobre isso, né? Existem os raios, que são os infravermelhos antes das 9 horas e os ultravioletas, que são depois das 9 horas, até mais ou menos por volta de 4 horas da tarde. Bom, pegar sol no horário apropriado faz, primeiro, aumentar as células sanguíneas, isso é muito bom. Segundo, melhora a tonalidade muscular. Terceiro, apressa a cicatrização de ferimentos. Olha que coisa boa. Quarto, mata germes e torna a pele mais resistente. E é um antibiótico natural. Bom, aqui no nosso folheto passa direto para a confiança em Deus. Não é? Aqui, passa direto para a confiança em Deus. Acontece
que existe um ingrediente importante que não foi colocado aqui, que é um remédio natural que não foi colocado, e que a irmã White, eu não sei se eles esqueceram, né? Talvez tenha sido um esquecimento, mas a irmã White fala sobre a temperança, e nós vamos utilizar aqui a palavra equilíbrio. O equilíbrio é muito, muito, muito importante. Por exemplo, uma pessoa equilibrada não toma decisões precipitadas. Então, a gente usa normalmente temperança só para comer, mas a temperança é em tudo, é equilíbrio em tudo. É no falar, é até no pensar. Né? Eu tenho falado para alguns irmãos, né, que eu tenho lidado muito com problemas de igrejas, eu tenho falado sempre para os irmãos, quando você estiver nervoso, não tome decisão. Se você teve um problema, entrega o cargo. Isso é a pior coisa para se fazer. Quando você estiver sob pressão, ore, deixe passar uns dias. Alguém lhe ofendeu, lhe fez uma ferida, chore com Deus, converse com Ele, ore ao Senhor. Depois que passar aquela mágoa, aquele sentimento ruim, aí você vai conversar com a pessoa. Aí você já não vai pela emoção. Agora você vai com equilíbrio. Você diz, fulano, olha, na semana passada, tal dia assim, você falou algo, me entristeceu tanto, fiquei vários dias com aquilo doendo no meu coração. O que foi? Você falou isso assim. Me desculpa, eu estava nervoso, tinha brigado em casa, poxa, acabei descontando em você, me desculpe. Se você vai nervoso falar com aquela pessoa, logo em seguida, o momento que ela te fez uma agressão, ela já está nervosa, vocês vão brigar e vão fazer inimizade. Né? E na igreja, o que acontece muitas vezes? Eu não vou mais nessa igreja. Eu vou entregar o meu cargo. Sabe o que é isso? Falta de temperança. Então, se a gente tiver mais equilíbrio, a gente vai conseguir vencer determinados problemas em casa e na igreja. E o último agora é confiança em Deus. Dizem as Sagradas Escrituras, eu quero ler o Salmo 40, verso 4. Bem-aventurado, aqui diz o homem, mas é o homem no sentido genérico, eu vou botar pessoa. Bem-aventurada a pessoa que põe no Senhor a sua confiança. Olha, que maravilha, hein? Que coisa boa, né? Então, está cientificamente comprovado, já existem pesquisas indicando isso, que pessoas doentes que não confiam em Deus acabam se agravando. E as pessoas doentes que confiam em Deus acabam melhorando. As pessoas que confiam em Deus, as pessoas que oram, são pessoas que têm muita coisa boa. Eu não quero dizer que toda pessoa que não confia em Deus não melhora, não é isso que eu quero dizer, né? Mas se você colocar duas pessoas, uma que confia em Deus e outra que não confia, evidentemente aquela pessoa que confia em Deus, ela vai ter um processo acelerado de cura, né? E muitas vezes até livrada da morte. A confiança em Deus faz bem à saúde, faz bem à saúde mental, à saúde física, enfim, né? A fé em Deus mexe com nossos hormônios de forma positiva, gerando tranquilidade e certeza. Certeza de que nós não estamos sozinhos, que há um Deus que cuida de nós. E eu quero ler agora a Ciência do Bom Viver, na página 281, diz assim: gratidão, regozijo, benignidade, confiança no amor e cuidado de Deus, eis as maiores salvaguardas da saúde. Que coisa maravilhosa, né? Confiança em Deus é bom para a saúde. Que coisa boa. Então, eu gostaria de fazer um apelo, não é? Para que você pegasse o seu folhetinho. Eu peguei aqui um novo, né? Porque esse aqui estava marcado. Esse aqui, como eu já fiz, eu já tirei aqui a aba, né? Eu vou fazer de novo, né? E aqui é um apelo. O apelo diz assim: você pega o seu folhetinho. Minha decisão em reconhecimento de meu corpo como templo do Espírito Santo, decido cuidar dele devidamente usando os 8 remédios da natureza. Você gostaria de fazer isso? Os 8 remédios de Deus. Pastor, é difícil. Tenta. Assim tenta. Você sabe onde você está falhando. Então você procure melhorar. Eu vou fazer isso. Eu vou assinar agora. Vou assinar aqui. Né? E vou pedir a bênção de Deus para que eu possa melhorar. Graças a Deus eu não estou na lista daqueles piores, não, né? Mas eu ainda tenho muito que melhorar. Então eu vou assinar aqui para poder crescer com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, acabei de fazer aqui a minha assinatura, né?
Está aí a minha assinatura. Está aqui. Estão vendo aí? Olha lá. Está assinado. Eu vou retirar. E como eu fiz ontem, vocês estão lembrados? Eu vou colocar dentro da minha Bíblia. E no sábado eu vou levar na igreja, estarei indo na igreja de Jardim Nova Metrópole, e nós vamos então oferecer a Deus, vamos passar para Deus. Ok? Maravilha, né, irmãos? Agora, nós vamos fazer aqueles momentos de oração, ok? Se lembra os 5 minutos de oração? Nós vamos fazer os 5 minutos de oração. Durante 5 minutos você vai conversar com Deus, só conversar com Ele. Tá ok? E depois, quando terminar esse momento aqui, aí você pode agradecer e pode pedir. Mas esses 5 minutos você não vai nem agradecer e nem pedir. Você vai apenas conversar com o Senhor, falar da sua vida, não é? Abrir o coração, conversar com Ele como um amigo. Eu vou agora partilhar com vocês, né, o timer. Eu vou colocar o timer aqui, né, para que a gente possa, então, aqueles que puderem se ajoelhem, vamos nos ajoelhar e vamos orar.
Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome santo e poderoso. Que a tua graça, Senhor, esteja conosco no dia de hoje. Que nós sejamos no dia de hoje abençoados, profundamente abençoados por ti, meu Deus. Louvado seja o teu nome santo, poderoso, maravilhoso, Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Irmãos, amanhã, o nosso tema de amanhã será missão. Missão. O meu, como vocês vejam, já está destacado, já está tudo marcadinho, né? Já foi aqui estudado. E é muito bom, é muito bom. Esses folhetos são maravilhosos. Então, não esqueçam de estudar hoje sobre missão e amanhã nós vamos, então, fazer aqui alguns comentários. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a todos. E eu vou aqui erguer a minha mão e vou pedir a bênção do Senhor sobre todos nós. Ó elevado Pai Celeste, a Ti, Senhor, seja toda honra, que seja toda glória e louvor, que os Teus anjos digam amém. Ó Pai, que Tu abençoes aos nossos irmãos, aqueles que estão assistindo agora e os que assistirão depois. Que o Teu grande poder, que a misericórdia maravilhosa de Teu Filho Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Não esqueçam de orar pela minha irmã Ana, lá de São Paulo. Uma irmã que é como se fosse uma irmã de sangue. É uma pessoa que eu conheço há mais de 30 anos. Uma pessoa muito amável, que gosta de ajudar pessoas pobres. Ela está com Covid, está grávida no hospital, seus filhos, seu esposo, a igreja, todos estão sofrendo muito, todos nós estamos sofrendo muito. Ana Maria, orem por ela, orem em favor dela. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Amém.